Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, os orçamentos são, por natureza, um exercício de escolhas. Escolha entre o que é mais ou menos importante, entre o que é mais ou menos urgente, entre o que merece mais ou menos investimento. É por isso que, em muitos debates de orçamentos, sejam eles do Estado, da região ou até de uma Câmara Municipal, a discussão gira sempre em torno de uma pergunta fundamental. Qual é a prioridade desse orçamento? Ora, este debate e este orçamento não fogem a essa regra. A pergunta que as pessoas fazem lá em casa é qual é a prioridade do orçamento da região para 2018. E quanto a isso, já ouvimos durante a semana que antecedeu esta discussão cobras e lagartos deste orçamento, que era um orçamento que tinha como prioridade os grandes grupos económicos, a escravatura fiscal e a política do betão. Mas, senhores deputados, também já vimos hoje que um orçamento que dedica 50% da sua despesa em funções sociais, um orçamento cuja metade é investida só em saúde e em educação, é, obviamente, eu diria necessariamente, um orçamento que tem os madeirenses, aqueles que mais precisam, como a sua grande prioridade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por mais que se não queira, e alguns senhores deputados parece que não querem, em 2018 e comparado com 2017, a saúde terá efetivamente um reforço orçamental de 30 milhões de euros. E ainda há pouco dizia o senhor deputado do Bloco de Esquerda que quando é para pagar dívida, há dinheiro. Mas quando deixa de haver dívida para pagar, então o dinheiro desaparece. Eu sei que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista consideram que as dívidas não são para serem pagas. Embora parece que se tenham esquecido disso na República e em algumas câmaras municipais das quais fazem parte. Mas para o PSD, para este Governo, as dívidas são para pagar e os compromissos são para assumir, especialmente no que diz respeito à área da saúde. E nós reduzimos a dívida do Serviço Regional de Saúde porque não queremos voltar ao tempo das capas de jornal em que a Madeira não pagava às farmacêuticas, em que o nosso Serviço de Saúde era dos que mais tempo levava a pagar pelos medicamentos. É por isso, senhores deputados, que pagar dívida também é cuidar da saúde dos madeirenses. O que ninguém percebe é que Vossas Excelências, primeiro, critiquem que se paga dívida às farmacêuticas, mas logo a seguir não queiram, como aliás ninguém quer que faltem os medicamentos. É isso o que as pessoas não percebem e aquilo que Vossas Excelências não conseguem explicar. Mas, Sr. Presidente, se ter as contas em dia é importante, mais importante será o reforço financeiro direto ao Serviço Regional de Saúde. E, como já vimos, é precisamente isso que este orçamento faz. E muito se falou hoje das grandes obras, do regresso ao passado, da política do betão. E eu pergunto, os senhores deputados são contra a requalificação do Hospital dos Marmeleiros que está neste orçamento? Os senhores deputados são contra as obras no Centro de Saúde do Bom Jesus que estão previstas neste orçamento? São contra o Centro de Saúde da Calheta que está neste orçamento? São contra o Centro de Saúde do Porto Santo? São contra o Centro de Saúde da Camacha, do Corral das Freiras e da Nazaré, que estão todos neste orçamento? Era bom que esclarecessem quem nos acompanha lá em casa. É porque estas são de facto grandes obras. São grandes porque fazem a diferença no dia-a-dia das pessoas, especialmente daquelas que por uma ou por outra razão têm que recorrer ao nosso Serviço Regional de Saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mas este orçamento não é só saúde, apoio social e investimento público. Este é também o orçamento em que alguns partidos da oposição
revelam dotes que não lhes conhecíamos. O Sr. Deputado Carlos Rodrigues já teve a oportunidade de fazer uma referência à velocidade com que Vossas Excelências analisaram o orçamento. Em 15 minutos despacharam 300 páginas de informação. Mas tanta velocidade para chegar à mesma conclusão que chegaram no ano passado. E, aliás, diga-se em abono da verdade, a conclusão a que chegam todos os anos. Mas para além de mestres em finanças, alguns senhores deputados da oposição são também, pelos vistos, especialistas em ficção científica. E digo especialistas em ficção científica porque Vossas Excelências fizeram uma descoberta revolucionária. Descobriram que, na Madeira, o betão tem duas naturezas. Em alguns concelhos da região, lá para os lados de Santa Cruz, para os lados do Porto Muniz e de Santana, o betão não é bom. O betão é muito bom. Nesses concelhos, o betão é social. Nesses concelhos, o betão está ao serviço das pessoas. E as obras que usam esse tipo de betão não têm qualquer pecado. Mas há outro tipo de betão na Madeira. É o betão do Governo Regional. Aí tudo muda de figura. Nesse caso, o betão já é mau. Nesse caso, o betão é despesista. O betão é um regresso ao passado. E as obras que usam esse tipo de betão são um favor às empresas de construção. Quem diria que o betão tinha esta dupla personalidade? Que seja bom em alguns concelhos, ainda que, por exemplo, no concelho do Porto Santo parece que agora o betão começa a mudar de natureza, e mau quando é do Governo Regional. Senhores deputados, era bom que falassem lá para casa. Era bom que explicassem às pessoas porque é que esta mudança de opinião acontece. Porque uma mudança de opinião destas é verdadeiramente digna de ficção científica. Muito obrigado.